Boa noite a todos. Boa noite. Tendo 9 vereadores presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do ano de 2025. Cada um utilize 1 minuto de silêncio para que em suas orações possam fazer seus pedidos a Deus. Expedientes que dependem de apreciação, deliberação e decisão. Expedientes do Executivo. Para apreciação das matérias, colocamos o requerimento número 10 de 2025, que solicita a votação de turno único nesta reunião ordinária do projeto de lei complementar 2 de 2025, que é a sessão de servidores, e do projeto de lei 13 de 2025, mudança da data da Marcha para Jesus. Ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação nominal a requerimento número 10 de 2025, solicita votação e apreciação em turno único do projeto de lei complementar número 2 de 2025 e seu substitutivo, que versa sobre a cessão e permuta de servidor público, e do projeto de lei ordinária número 13 de 2025, que trata sobre a data da Marcha para Jesus. Tá, esse requerimento que vai estar em votação é para que seja votado em turno único os 2 projetos de lei. Neste momento, passamos à votação nominal. Vereadora Ana Tereza Beraldo. Sim. Dejeane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Passa-se ao projeto de lei complementar 2 de 2025, que versa sobre a cessão e permuta de servidor público. Esta matéria contém substitutivo apresentado por vereadores. Em razão da apresentação desse substitutivo, deve o substitutivo ser primeiramente votado, conforme dispõe o artigo 35, inciso 1, a linha D, combinado com o artigo 177, parágrafo 1º do Regimento Interno. Ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Em turno único, votação nominal ao substitutivo número 3 de 2025, projeto de lei complementar número 2 de 2025, que versa sobre o procedimento para cessão e permuta entre servidores públicos do município de Silvanópolis e outros órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O substitutivo vem para regularizar a matéria dentro da dinâmica municipal para os serviços públicos, apresentando também a possibilidade de que, por requisição, seja possível ao cessionário contar com a atividade necessária do servidor de outro poder ou órgão municipal. Esse substitutivo é o projeto de lei que está em votação. Esse aqui, agora, o primeiro que é a sessão do servidor, que é o primeiro que nós vamos votar. Bom? Vereadora Ana Tereza Beraldo. Sim. Dejeane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim.
e Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Passo a palavra ao secretário. Perdão. Neste momento, coloco outro projeto, o projeto de lei número 13 de 2025, que altera a Lei Municipal 782 de 2010, alterando a data comemorativa do Dia da Marcha para Jesus no município, que entra em votação de turno único em plenário. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Em turno único, votação nominal, projeto de lei número 13 de 2025, que vem em atendimento à solicitação de lideranças municipais, que propôs pelo Poder Executivo alterar a data da Marcha para Jesus para ser comemorada anualmente no terceiro sábado do mês de agosto, consolidando assim o calendário religioso e cultural do município, promovendo a união da comunidade, manifestação da fé e valores de paz e cidadania. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre essa mudança de data? Não. O outro que ele está levando para o dia, mas depois dá o João meu, já vê o que é. Tá. Tá, então esse daqui, esse projeto de lei é sobre a alteração da data. Neste momento, passamos à votação nominal. Ana Teresa Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Neste momento, coloco a matéria do projeto de lei número 10 de 2025, que trata sobre o programa Cuidando das Nossas Estradas. Lembrando aos vereadores que a votação deste projeto segue o rito comum, isto é, em 2 turnos. Com a apresentação da emenda aditiva número 1 de 2025, apresentada pela vereadora Regiane e demais vereadores, que versa sobre a inserção no texto legal sobre autorização para que, quando a limpeza realizada pelo poder público, possa utilizar a margem não edificada das estradas rurais para acomodar os resíduos e itens resultantes da limpeza até a sua remoção. Portanto, coloca a emenda aditiva em apreciação. Se aprovada, passa a compor o projeto de lei que entrará em votação logo após a votação desta emenda. Ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação nominal da emenda aditiva número 1 de 2025 ao projeto de lei número 10 de 2025, que vem em dispositivo legal autorizar para que utilize as margens das estradas rurais para acomodar os resíduos e itens resultantes do serviço de limpeza das estradas, assim que sejam acondicionados para o melhor tráfego e conforto aos cidadãos durante os procedimentos de limpeza, até que sejam realizadas as remoções. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto, essa emenda? Não? Então, neste momento, passamos à votação nominal. Ana Teresa Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José Hélio de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos e nenhum rejeitado. Com a aprovação da emenda apresentada, que passa a compor o projeto de lei número 10 de 2025, coloco em votação o projeto de lei de primeiro turno. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Primeiro turno de votação nominal, projeto de lei número 10 de 2025, que institui o programa Cuidando das Nossas Estradas,
com o objetivo de propiciar a abertura, conservação e manutenção das estradas rurais do município de Silvanópolis e dar outras providências. O projeto de lei está em votação. Neste momento, passamos à votação nominal. Alguém gostaria de falar sobre o projeto? Não. Quer falar? Vereador João Guilherme, por favor. Eu gostaria de destacar a importância disso, principalmente para a gente regularizar uma situação que vem pendente há muitos anos no município. Aqui em Silvanópolis não é recente essa reclamação. Todos os prefeitos, todas as equipes de obras que passam pela administração, todas as pessoas que já estiveram envolvidas nos serviços públicos de obras, fazem essa reclamação, têm essa queixa, e os munícipes também precisam dessa prestação de serviço, reclamam da mesma coisa, que é a falta de acesso para tirar enxurrada, a falta de autorização, às vezes, dos munícipes para fazer uma intervenção que vai melhorar a estrada como um todo, né? Para melhorar a estrada para a coletividade. Então, eu acho que o trabalho que visa o bem comum é um trabalho que tem resultados muito mais positivos e que ajuda muito mais pessoas do que simplesmente fazer para alguns e não fazer para outros. O que nós precisamos focar aqui, nossos esforços e principalmente a nossa atenção enquanto legisladores no município de Silvanópolis, é tentar criar mecanismos para que as pessoas que forem fazer o serviço sejam amparadas, sejam respaldadas na legislação e, de outra maneira, ajudem também as pessoas que às vezes estão tendo prejuízos na entrada das suas casas ou próximo às suas residências ou próximo aos bairros, né, de acesso onde as pessoas moram, onde as pessoas trabalham, porque em alguns determinados pontos críticos não pode ser feita intervenção, isso não existe. Estrada é pública, então em todo o espaço que está para ser transitado livremente, que não constitui um acesso exclusivo de residência, é estrada pública. Então a gente precisa ter essa consciência de colocar isso numa pauta legislativa, como é o caso que agora, documentar, deixar oficial, por quê? Porque aí depois disso não existe mais qualquer tipo de desculpa para que as pessoas não atendam, não aceitem as intervenções. Né? Lógico que tudo isso vai ser feito de uma forma muito razoável, né? Nada vai ser feito de forma positiva, derrubar cerca de ninguém, não é um intuito de causar prejuízo, de trazer malefícios para as pessoas. Muito pelo contrário, acho que o intuito é trazer benefícios e trazer progresso. Então, é importante que essa legislação, né, esses dispositivos que estão sendo aprovados aqui hoje, no primeiro turno, que eles sejam realmente efetivados, que tudo que está previsto aqui na legislação, nesse projeto que a vereadora Regiane apresentou e que contou com o apoio aqui de todos os vereadores, inclusive na comissão, enquanto estava tramitando, enfim, é importante que a gente assegure que ele seja cumprido na íntegra para conforto, para segurança das pessoas que utilizam das estradas mesmo, que são a prioridade nossa aqui enquanto legisladores, que são as pessoas que nós queremos socorrer, que nós queremos atender. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Algum outro vereador gostaria de manifestar? Neste momento, passamos à votação nominal. Ana Tereza Beraldo. Sim. Regiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José L. de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. E vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Outro projeto que entra em votação é o projeto de lei número 11/2025, que versa sobre a criação do Conselho e o Fundo Municipal do Direito dos Animais no município de Silvanópolis. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação no primeiro turno nominal ao projeto de lei número 11 de 2025, que institui o Conselho Municipal de Direitos dos Animais e o Fundo Municipal de Direitos dos Animais no âmbito do município de Silvanópolis.
matéria que vem proposta para estruturar as políticas públicas voltadas à proteção, defesa e promoção dos direitos dos animais no município. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre esse projeto de lei? Não vai falar fora? Não, vai ser bom. O projeto, então, está em votação. Neste momento, passamos à votação nominal. Ana Tereza Beraldo. Sim. Degiane Domingues da Silva. Sim. Francisco de Assis Mendes. Sim. Giovana de Paiva. Sim. João Guilherme Carvalho da Silva. Sim. José L. de Brito Júnior. Sim. José Renato da Silva. Sim. Luiz Fernando Nogueira dos Santos. Sim. Projeto aprovado por 8 votos, nenhum rejeitado. Expedientes da Sociedade das Esferas de Governo não constam. Expedientes da Câmara. Indicação número 11 de 2025, da vereadora Degiane Domingues da Silva. Ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação simbólica da indicação número 11 de 2025, que solicita e sugere ao prefeito municipal que se instale 2 postes de iluminação à Rua São João, popularmente conhecida como Beco do Bira, para que levemos ao conhecimento do senhor prefeito municipal que nossos cidadãos da Rua São João solicitam que se tenha iluminação pública naquela rua. O local popularmente conhecido como Beco do Bira não conta com poste nem luminárias para o fornecimento de iluminação pública aos cidadãos, que garantam a função de segurança, mobilidade e conforto dos cidadãos, especialmente durante a noite. Aquele que é favorável à aprovação dessa indicação, permaneça como se encontra, ou se manifeste em contrário. Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Fica encerrada aqui a ordem do dia. Colocamos para apreciação a ata da 11ª reunião ordinária de 2025. Passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria destinada à ordem do dia. Votação simbólica da ata da 11ª reunião ordinária. 11ª reunião ordinária do ano de 2025. Ao 23º dia do mês de abril do ano de 2025, às 18h30, sob a proteção de Deus, e mediante quórum regimental, a senhora presidente Regiane Rosângela Marques declarou aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Francisco de Assis Mendes, Giovana de Paiva, João Guilherme Carvalho da Silva, José Renato da Silva, Luiz Fernando Nogueira dos Santos e Regiane Rosângela Marques. Ausente por justificativa, a vereadora Degiane Domingues da Silva e o vereador José L. de Brito Júnior. Dando início aos trabalhos, a senhora presidente pediu ao secretário para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Do executivo não constam. Do legislativo, retirado de pauta o requerimento número 8 do gabinete parlamentar da vereadora Giovana de Paiva. Ata da 10ª reunião ordinária de 2025. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo não consta. Dando prosseguimento, a senhora presidente passa a palavra ao secretário para a leitura das matérias destinadas à ordem do dia. A votação simbólica da ata da 10ª reunião ordinária é colocada em votação e aprovada por 6 votos. Realizadas as correções. Informações da Câmara Municipal. Ofício número 27 de 2025, em atendimento de diligência da comissão competente, em fase de análise à matéria do projeto de lei número 9 de 2025, que prevê a instituição de premiação para aqueles que pagam o IPTU em dia no município, solicitando ao Poder Executivo as seguintes informações. Embora seja delegado a decreto, qual tipo de premiação a administração está pensando para o projeto em questão? Quantos prêmios se chama sortear para o ano calendário em questão? Nessas condições de sorteio, não seria mais adequada a premiação ser convertida em desconto de pontualidade? Conforme referência de arrecadação principal no ano de 2024,
a Prefeitura arrecadou um total de R$ 104.142,87 a título de IPTU, estimando que esse valor seja majorado a pelo menos 50% da reforma tributária recente e estimando que a Prefeitura já esteja disposta a despender o valor de R$ 8.149 como premiação. Diante disso, não seria interessante, como fomento, se pensar em descontos progressivos de pagamento antecipado? Os descontos progressivos não teriam melhor efeito que a premiação para fim de pagamento pontual, visto que daria a todos os contribuintes benefícios pelo pagamento antecipado e não apenas aos alguns que sejam sorteados? Portaria número 13 de 2025, que dispõe sobre o ponto facultativo no dia 17 de abril de 2025 na Câmara Municipal de Silvanópolis. Ofício número 12 de 2025 do setor de contabilidade à Prefeitura Municipal, encaminhando os anexos orçamentários para a consolidação do orçamento municipal. Informações do Poder Executivo Municipal. Ofício número 102 de 2025, que encaminha à Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 2 de 2025, que dispõe sobre o procedimento de cessão e de permuta entre servidores públicos do município. Ofício número 103 de 2025, que também encaminha à Câmara a matéria do projeto de lei número 13 de 2025, que busca alterar a Lei Municipal número 782 de 2010 para que a data da Marcha para Jesus passe a ser comemorada anualmente no terceiro sábado do mês de agosto. Ofício número 105 de 2025, que encaminha a Lei Complementar número 19 de 2025, que dispõe sobre a autorização para desconto em folha de pagamento referente a seguro de vida contratado por servidores públicos. Ofício número 106 de 2025, que encaminha à Casa o projeto de lei número 11 de 2025, que institui o Conselho Municipal de Direitos dos Animais e o Fundo Municipal de Direitos dos Animais, no âmbito do município. Ofício número 108 de 2025, que traz à Casa Legislativa a matéria do projeto de lei número 12 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026. Ofício número 109 de 2025, que remete à Câmara o comprovante de repasse do 12º referente ao mês de abril de 2025. Informações da sociedade e das esferas de governo, não consta. Tribuna aos vereadores. Aberta a tribuna, o vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos assume a palavra e parabeniza a Escola Municipal Silviano Brandão pelo incentivo à leitura do projeto literário pelo Dia do Livro. Em outro assunto, o vereador informa que cidadãos estão reclamando de medicamentos da farmacinha pública que estão faltando. Assumindo a palavra, a vereadora presidente diz ao vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos da necessidade de encaminhar ofício solicitando informações ao Poder Executivo sobre o assunto de saúde pública. Encaminha as matérias de projetos de lei, projeto de lei complementar número 2, projeto de lei número 11 de 2025, projeto de lei número 12 de 2025, projeto de lei número 13 de 2025, às comissões competentes para estudo, análise e emissão de parecer às matérias. Despacho de publicidade, inclusive pela gravação e transmissão da reunião via Facebook. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou por encerrada a sessão, determinando a lavratura desta ata, que lida e achada conforme segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Aquele que é favorável à aprovação da ata permaneça como se encontra, ou se manifeste para adequações ou rejeição. Tudo bem? Aprovado por unanimidade, nenhum rejeitado. Fica encerrada aqui a ordem do dia. Expedientes informativos. Informo que os expedientes foram repassados aos vereadores e publicados nos termos regimentais. Informações da Câmara Municipal. Requerimento do gabinete parlamentar do vereador Luiz Fernando Nogueira dos Santos, com apoio dos demais vereadores, que expõe que vem recebendo reclamações de munícipes sobre a ausência de alguns medicamentos na farmácia de Minas. Diante desse cenário, requer informações ao Poder Executivo sobre os seguintes aspectos, conforme a seguir. Qual o problema enfrentado no desabastecimento da farmácia de Minas? Há, de fato, desabastecimento na farmácia de Minas? Se há desabastecimento, quais foram as medidas adotadas pelo Poder Executivo para sanar e regularizar a situação? Calendário legislativo do mês de maio de 2025. Ofício número 3 de 2025 do Departamento Contábil,
que solicita ao Poder Executivo suplementações às dotações orçamentárias da Câmara Municipal. Do Executivo Municipal, o ofício número 111 de 2025, encaminha à Casa Legislativa as respostas ao oficiado pela Câmara, ofício número 27 de 2025, em atendimento à Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, respondendo que, para o ano 2025, pretende-se sortear eletrodomésticos como televisores, micro-ondas e fritadeiras elétricas, até o limite previsto no projeto. Pretende-se sortear 3 televisores 32 polegadas, 4 micro-ondas e 4 fritadeiras elétricas. O Código Tributário já traz descontos de até 10% em caso de pontualidade nos pagamentos do IPTU. Se não, vejamos. Mas é 10%. Artigo 215, parágrafo 4º. Decreto do Executivo poderá prever um desconto adicional para pagamento antecipado do imposto em cota única limitado a 10%. Na hipótese de imóvel que, até a data do lançamento do IPTU, não possua débitos tributários relativos a exercícios anteriores, inscritos ou não no dívida ativa. Conforme o decreto número 6, de 2025, em anexo, o desconto previsto para aqueles que pagarem IPTU pontualmente no exercício 2025 será de 5%. Diferentemente de programas que oferecem descontos financeiros diretos a todos os pagadores, o IPTU premiado introduz um estímulo de caráter único e seletivo, fundamentado em práticas de gamificação com sorteio de prêmios entre os cidadãos que efetuarem o pagamento do tributo em dia. Esse modelo tem se mostrado eficaz em diversas cidades brasileiras, pois reforça o compromisso com as obrigações fiscais por meio de um incentivo não apenas econômico, mas também emocional e social. Ofício número 112 de 2025, que informa a Câmara Municipal sobre o decreto número 30 de 22 de abril de 2025, que convoca a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social do município. Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social para a participação do baile Forró das Mães, em 9 de maio de 2025, às 19 horas, no Salão da Providência. Expediente da Sociedade das Esferas de Governo. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que informa o jurisdicionado que está aberto o 2º ciclo de acompanhamento contínuo da gestão de pessoal, que trata de controle concomitante que visa, a partir da análise de dados e informações dos sistemas informatizados do Tribunal, verificar a regularidade dos atos relacionados à gestão de pessoal. Informamos ao plenário que foi devidamente respondido via sistema conforme anexo. Ofício número 57 de 2025, da Mérito Medicina Ocupacional, Segurança do Trabalho, Engenharia Ambiental, Mecânica e Civil, que expõe e solicita sobre renovação contratual. Agora vamos passar a palavra às pessoas que se inscreveram para falar na tribuna. Primeiro vem a vereadora Regiane Domingues. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite a todos meus colegas vereadores. Eu gostaria de falar bem rápido sobre a minha indicação, que é 2 postes de iluminação pública na rua São João, que é do Beco do Vira, né? Porque lá está bem escuro e essa indicação, desde o ano passado, na verdade, na gestão passada, eu já pedi. Só que, por enquanto, ainda não teve como ser feito, então agora eu gostaria de pedir para o prefeito para ver se ele coloque lá, porque os munícipes estão precisando. É uma rua que está muito escura e tem alguns moradores, tanto no prédio quanto nas outras casas ali, então vai ajudar bastante eles. E agradecer aos meus colegas vereadores, porque pela indicação já teve a votação e todos me ajudaram com a votação que sim. Então agora é só encaminhar para o prefeito e assim que possível o prefeito nos ajudar com essa indicação. Muito obrigada. Obrigada. Para a vereadora Giovana de Paiva. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Eu gostaria de falar sobre esse projeto, que é um projeto de lei do Conselho do Fundo Municipal de Direitos dos Animais.
Hoje eu trago essa casa de legislativo um projeto que acredito ser um marco para Silvianópolis. A criação do Conselho Municipal de Direitos Animais e do Fundo Municipal de Direitos Animais. Esse projeto nasce de uma necessidade urgente e evidente que nós precisamos cuidar melhor dos nossos animais. Infelizmente, nossa cidade, como muitas outras, ainda não tem uma estrutura organizada e eficiente para proteger cães, gatos, cavalos e outros animais que vivem em situação de abandono, maus tratos e negligência. Tudo isso precisa mudar. Essa proposta tem 2 pilares principais. O primeiro é o Conselho Municipal de Direitos Animais, o CMDA. Esse conselho será formado por representantes do poder público e da sociedade civil. De forma equilibrada, teremos membros indicados pela Prefeitura, pela Câmara, também por ONGs, associações, líderes de causas animais em nossa cidade. O papel desse conselho será planejar, fiscalizar, promover políticas públicas voltadas aos animais. Ele poderá, por exemplo, propor campanhas de conscientização e educação, sugerir melhorias nas leis, acompanhar o orçamento destinado à causa animal, apoiar projetos e eventos de mutirão, de castração e muito mais. Ou seja, o Conselho vai atuar como um espaço de escuta, ação e fiscalização, dando voz à população que luta por proteção dos animais, garantindo com que o município haja com responsabilidade. O Fundo Municipal de Direitos Animais, o FDA, é o segundo pilar. É um fundo sem recursos. Não há políticas públicas que funcionem. Esse fundo vai concentrar o dinheiro vindo de diversas fontes. Verbas dos governos estaduais, federais, doação, multas aplicadas por maus tratos, parcerias com instituições, até mesmo contribuições de pessoas físicas. Esse dinheiro será usado para apoiar abrigos e protetores, financiar castrações, vacinas, tratamentos, promover ações educativas e garantir condições dignas para os animais da nossa cidade. Tudo com transparência e prestação de contas do controle do próprio Conselho. Por que isso é importante? Porque não dá mais para lidar com os maus tratos e abandono de forma improvisada. Cuidar dos animais é também cuidar da saúde pública, do meio ambiente e da humanidade de nossa cidade. Animais são seres sencientes, ou seja, sentem dor, medo, frio, fome, eles têm direito. E cabe a nós, representantes da população, garantir esses direitos sejam respeitados. Ele é uma ferramenta concreta, eficiente e necessária para fazer Silvianópolis um exemplo e respeito à vida, de todas as formas. E agradeço também os meus colegas por terem apoiado esse projeto, porque a gente vê que em Silvianópolis hoje o abandono é muito grande, né? Então a gente vai estar fazendo esse trabalho, que é uma sementinha que a gente está plantando aqui dentro do município de Silvianópolis, para que funcione, para que as pessoas entendam que abandonar animal é crime. Então essas leis agora vão ser aplicadas de maneira mais eficaz, né? Estar atuando de maneira mais eficaz, para que a gente estanque esse abandono, né? Então, que as pessoas que deixam seus animais procriarem, que entrem em contato, que peçam ajuda antes de abandonar esses animais. Porque essa semana mesmo foi mais 6 animais abandonados. Então é uma coisa muito absurda, de 15 dias para cá. Porque geralmente, meados do ano, final do ano, onde os abandonos acontecem com um número muito alto. Então eu acho que a gente precisa sim ser uma cidade mais consciente, somos uma cidade pequena, e eu acho que dá para fazer essa mudança desde que todos colaborem. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador João Guilherme, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a minha palavra aqui também vai ser breve, porque eu acredito que nós precisamos até amadurecer essa discussão e levar esse debate para outros momentos, a fim de que a gente esclareça muitos pontos que estão ainda controversos e depois traga aqui para a população uma resposta mais concreta, algo mais definitivo. O assunto que eu quero abordar é sobre a Avenida Leonides Borges de Oliveira, a nova avenida, a avenida que foi construída no ano de 2024. Ela foi preparada, como todos sabem, ou a maioria deve saber, ela foi preparada desde o ano de 2021, quando eu ingressei aqui como vereador. O
prefeito Homero tinha acabado de entrar como prefeito e era um desejo antigo da comunidade de Silvanópolis criar uma rota alternativa para trânsito pesado, para desviar o fluxo da rua Sagrados Corações, principalmente, mas também ali da rua Vicente Benedito Nogueira, da rua Regina Costa Magalhães, enfim. Esse assunto, ele parece ser muito batido e parece já estar muito maçante aqui em Silvanópolis. Só que, devido aos fatos recentes e recorrentes, né, as coisas que vêm acontecendo, nós precisamos tocar de novo nesse assunto. E não é com o intuito de cutucar a ferida que eu estou aqui. Eu falo de uma forma muito aberta, de uma forma muito clara e respeitosa em relação ao Lúcio, em relação a toda a equipe que está trabalhando, que eu sei que, dentro das possibilidades, das condições que são ofertáveis, eles estão fazendo o que podem e o que não podem, às vezes, para evitar que prejuízos maiores, que danos maiores acabem sobrevindo por conta do fluxo na nova avenida. Fato é que, não sei se é do conhecimento de todos, mas aqui em Silvanópolis vem sendo muito veiculado nas redes sociais e aqui não teve ainda uma manifestação clara a respeito disso, mas fato é que não estamos conseguindo ter sucesso com o fluxo de veículos pesados naquela avenida. Os veículos pesados não estão conseguindo subir, depois que fazem aquela curva ali, que a atividade aumenta, os veículos perdem a força e eles acabam voltando de ré, às vezes acabam ficando atravessados e precisam depois até de socorro, precisam até ser rebocados por algum outro veículo que a prefeitura tem cedido, tem disponibilizado inclusive para esse fim. Mas nós precisamos debater e falar ainda sobre a conclusão da obra, sobre a sinalização, a conclusão e o acabamento mesmo, a adequação do projeto, para que as margens da rodovia, as margens da avenida, as margens do entorno ali fiquem da forma como foi prometido e como estava previsto no projeto. E enquanto não tiver essa finalização, enquanto não tiver essa conclusão, nós não conseguimos fazer nenhum tipo de defesa em relação aos ataques que a prefeitura vem sofrendo. Então, eu não estou aqui para ser mais um que ataca, porque quando eu vou fazer qualquer tipo de ataque, quando eu vou fazer qualquer tipo de acusação, eu procuro me colocar no lugar da pessoa, eu procuro olhar para aquilo como se fosse eu que estivesse lá. Então, eu fico me imaginando no lugar do Lúcio, fico me imaginando no lugar do Edrei, fico me imaginando no lugar das pessoas que estão envolvidas e que sabem que estão com abacaxi para descascar. Então, um problema seríssimo para resolver, porque, infelizmente, ali é um erro de execução do projeto e aquele problema continua existindo em outro lugar. Eu acho que não é esse o intuito, não foi para isso que foram feitos tantos investimentos, que 10% do orçamento anual do município foi destinado para uma obra só. E a gente sabe como que é difícil no governo municipal fazer uma arrecadação de recursos em uma monta suficiente para fazer um investimento de 3 milhões de reais. Não é pouca coisa, não é coisa insignificante, pode ser para outros municípios, mas para Silvanópolis é um valor muito significativo. Então, tratando sobre esse assunto, o que eu quero dizer é que eu não estou em silêncio, os demais vereadores, acredito eu também, estão todos recebendo essas informações, estão recebendo esses relatos e reportando isso à prefeitura e aos órgãos responsáveis por fazer essas adequações, por fazer essa cobrança, inclusive da empresa que está encarregada de concluir a obra, né, de finalizar o projeto tal qual foi previsto no ano passado. Então, essa Casa Legislativa não pode se furtar do debate, não vai se furtar do debate de entrar nesse assunto, de falar o que precisa ser falado, de expor o que precisa ser exposto, de conversar com as pessoas que precisam saber e de buscar, principalmente, soluções para tentar melhorar o problema. Porque eu acho que não é de crítica, não é de apontamento vazio, de publicação no Facebook, de ficar o dia inteiro monitorando qual caminhão subiu, qual caminhão não subiu, que a gente vai resolver o problema. Eu acredito que nós precisamos muito mais do que apontar o dedo e falar ali está o problema. A gente precisa correr atrás de soluções, precisa correr atrás de melhorias, precisa correr atrás de pessoas que possam nos auxiliar para melhorar, para reduzir esses problemas, para melhorar o fluxo de veículos, que hoje é um problema sério no município de Silvanópolis. E eu tive uma
infeliz surpresa quando eu conversei com pessoas que falaram: não, aqui em Silvanópolis nunca passou caminhão de 70 toneladas. Pelo amor de Deus, gente. O caminhão passar por onde, então? Porque os caminhões não podem ir por São Gonçalo por conta da ponte, não podem ir por Caraçu por conta da ponte. Então, o que vinha de Turvolândia fazer o quê? Então, assim, eu acho que as coisas precisam... A mentira, se é que é uma mentira do que estão falando, que a avenida não tem problema, tudo. Mas se essas mentiras forem combatidas com outras mentiras, a gente vai ficar nesse círculo vicioso em que um mente e o outro mente por cima para ver quem grita mais alto, para ver quem que mente mais do que o outro para convencer mais. Então, eu acho que a mentira precisa ser combatida com verdade. Não precisa apresentar argumento, a gente precisa apresentar elemento. Falar, olha, o problema que nós estamos enfrentando atualmente é esse. Então, eu acredito que, se for da vontade, né, da população, aí eu quero deixar em aberto também, para que a gente não seja também um ego solitário, que não seja uma voz que fica ecoando por aí sem rumo, né? Mas a obra, pedindo para que sejam fornecidas todas as informações em relação às licitações, aos pregões que foram feitos para a construção da avenida e principalmente em relação às condições, né? Porque foi inaugurado, e foi inaugurado uma coisa inacabada. Não podia ter sido inaugurado, não podia ter sido entregue à população daquele jeito, porque eu entendo, cada prefeito, cada pessoa, cada agente político tem as suas motivações, tem a sua forma de conduzir o trabalho, mas eu acredito, sinceramente, que não é a gente fazendo uma obra eleitoral, sair correndo com as coisas que a gente vai conseguir entregar alguma coisa para a posteridade, porque senão amanhã você está criando uma dor de cabeça para o próximo que vem. E quem veio foi o Lúcio. Então, assim, uma pessoa que estava ali junto com o Homero, foi braço direito do Homero durante os 4 anos e que hoje herdou um problema seríssimo e que agora ele está tendo que resolver por conta de aceleração, né, que foi feita numa obra que não tinha condições de ter sido entregue daquela maneira. Então, eu acho que as empresas que foram executoras, todos os envolvidos precisam ser questionados para oferecer informações mais robustas para nós, porque nós estamos aqui para esse fim, para esclarecer. Enquanto existe dúvida por parte da população, nós estaremos aqui também para esclarecer. E se nós não soubermos, porque não é problema nenhum a gente não saber, não é defeito, não é erro nenhum nosso a gente não saber detalhes, porque às vezes as pessoas vêm perguntar coisas tão específicas para nós que nem mesmo as pessoas que estiveram envolvidas diretamente na negociação saberiam explicá-lo, porque são muitas negociações, são muitas compras, são muitas aquisições são feitas para uma obra ser concluída. Então, às vezes, quanto que custou a canaleta, quanto que custou para fazer não sei o quê. Então, assim, as especificações nós precisamos ter, sim, mas muito mais do que a gente saber de bate-pronto responder, a gente saber a quem procurar, e é o executivo fornecer isso para nós de uma forma harmoniosa, para fazer com que a Câmara e o executivo trabalhem de uma forma conjunta, a fim de esclarecer e sanar todas as dúvidas. E, no mais, eu gostaria só de deixar registrado aqui também que espero que essa obra seja concluída o mais breve possível e que, mesmo que não seja concluída, eu gostaria de deixar registrado aqui também o meu pedido para que seja feita uma expansão daquela área da saída, onde está saindo ali do tanque sentido rotatório, para que ao final daquele morro seja aberto ali, próximo ao barranco, um espaço, seja feito um alargamento ali, a fim de que os caminhões consigam pelo menos entrar com um pouco mais de tranquilidade ali, sem o medo, sem o risco também de ter que passar pela contramão, porque a gente está vendo que os caminhões estão subindo pela contramão e isso está sendo, de certa forma, até normalizado, está sendo banalizado. As pessoas estão vendo isso como algo normal, o caminhão tem que subir na contramão para poder conseguir fazer a conversão em cima, e é um absurdo. Então, assim, nós precisamos aceitar, assim, as desculpas, precisamos aceitar aquilo que fugiu, às vezes, do controle, mas nós não podemos aceitar aquilo que foi investido de dinheiro público e que não alcançou o resultado desejado, o resultado pretendido, porque dinheiro público não é de ninguém, o dinheiro público é de todo mundo, né? E nós somos tão responsáveis quanto qualquer um da comunidade de Silvanópolis. É isso, muito obrigado. Obrigado, vereador João Guilherme. Por favor, vereador Luiz Fernando.
Uma boa noite a todos. Boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, as colegas vereadoras, cumprimento os servidores desta Casa de Leis, cumprimento o Mirtinho, a Magda aqui presente e a todos que nos acompanham também através das redes sociais da Câmara. Eu pautei aqui 3 pontos para eu falar nesse espaço livre da tribuna. O primeiro, eu gostaria de cumprimentar a vereadora Regiane pela indicação, né, de instalação de postes e iluminação lá na Rua do Beco, né? Essa rua já vem falado desde janeiro com a Melissa também, solicitando, cobrando, já trouxe aqui para a tribuna já umas 2 vezes nas nossas reuniões e, de fato, qualquer lugar, né, à noite, sem iluminação, fica perigoso, né? Então, para que as pessoas possam ter mais segurança, possam ter conforto, é importantíssima a instalação desses postes, dessa iluminação. E vem descontando, né, na contribuição, vem descontando a energia elétrica, aquela tarifa que se paga, né, na prática da CEMIG, né, a iluminação pública. Né? Então, parabéns, vereadora Regiane, pode sempre comigo, com o meu apoio. Quero parabenizar as 3 congadas do nosso município que estiveram presentes nesse final de semana lá na festa de São Benedito, na cidade de Aparecida, estado de São Paulo, que levaram a nossa cultura, a nossa tradição, que levaram o nome de Silvianópolis para lá. Estive conversando com moradores, né, sobre que no domingo do ano passado participaram 80 congadas no domingo. Né? E esse ano, no domingo, foram mais de 150 congadas. Né? E dentre essas congadas passaram por lá no nosso município. Então tem congada que vai no segundo para sexta, fica até segunda, e tem as congadas que vão e voltam no mesmo dia. Né? E as nossas sempre estão presentes. Então aí na pessoa do José Raimundo, da Magda, da congada São Benedito, do Marquinho, da congada Nossa Senhora do Rosário, do Zé Heleno, da congada Santa Efigênia, eu cumprimento e parabenizo a todos os integrantes dessas congadas. Né? Quem convive comigo sabe do amor que eu tenho pelas congadas. A cultura é uma das minhas bandeiras, então contem sempre comigo. Eu estive lá ontem também, prestigiando e participando junto. E, por último, eu gostaria também de parabenizar a Paróquia Santana, juntamente com a Prefeitura, pela ação concreta, né, do plantio de árvores lá no tanque, no último sábado. Eu não pude estar presente devido a um compromisso de serviço, mas acompanhei pelas redes sociais. Foi uma proposta que chegou para nós no grupo da catequese arquidiocesana, né, e eu repassei aqui através da catequista Lélia. Então a pastoral catequética da paróquia abraçou, a paróquia em si abraçou, a prefeitura abraçou junto, né, e nós tivemos aí o plantio de 2 IPs, né, 2 mudas de IPs, lá na orla do Lago Bandeirantes, próximo ali ao Chafariz. Então é um gesto concreto em homenagem ao Papa Francisco, né, foi no mesmo dia que ele foi sepultado, e também um gesto concreto da campanha da fraternidade, que esse ano trabalhou muito a ecologia, o cuidado com a casa comum, o meio ambiente, né? O Papa Francisco que era tão preocupado com o meio ambiente. Então eu parabenizo a todos os envolvidos e cumprimento a todos. Obrigada, vereador Cristiano. Não havendo mais nada a se tratar nessa sessão, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária. Boa noite a todos. Boa noite.